Escola de atores, e aí é um assunto que nos agrada muito como diretores, assim como o nosso trabalho, assim, é um dos pontos chaves pra gente. Se eu não gostei tanto dos filmes desse ano, eu me apaixonei pelas atuações, assim, pelos atores, pelo trabalho da direção dos diretores, o quanto eles trabalharam esses atores, e a gente vai voltar nesse ponto porque é muito importante. Acho que vale a gente explicar um pouco a relação, por que ele é um coadjuvante, por que ele é um ator principal. O ator principal é a quem o filme se refere e o coadjuvante é aquele que serve para pontuar o drama do ator principal. Putz, em Green Book, pô, o Mahershala aparece muito durante o filme. Por que ele tá concorrendo a coadjuvante e o Viggo concorrendo a ator principal e tal? Porque no roteiro, né, o plot é sobre o Viggo, então você fala assim, puta, a história é sobre este cara. Por mais que depois, durante o filme, o plot se divida um pouco, pra mim, assim, quando ele começa a desaturar justamente quem é o ator principal e começa a passar esse bastão pro coadjuvante ter um protagonismo grande, isso é muito interessante. Mino, ator coadjuvante, quem você colocou no bolão, quem você queria que tivesse ganhado? Mahershala. Eu tava torcendo muito por ele. Eu achava mesmo que ele ia ganhar. Eu tava torcendo e eu já achava que ele ia ganhar. Vocês também, né? Pra mim é engraçado, porque eu tava torcendo muito por ele, eu achava que ele era o que merecia ganhar, coloquei ele no meu bolão lá e tal, mas eu fiquei pensando muito, putz, o que a academia vai fazer? Ele ganhou o Oscar há 2 anos atrás com Moonlight, será que... Mas o único que poderia ali chegar perto dele, né, eu não assisti Poderia Me Perdoar, então eu não sei como é que foi o desempenho. Mas o único que poderia chegar perto ali era o Sam Rockwell, que ganhou o Oscar o ano passado como coadjuvante. Então, assim, nessa disputa, ele merecia levar. E pra mim, um dos atores mais incríveis coadjuvantes foi o ator do Poderia Me Perdoar, que ele tá, assim, espetacular no filme e ele nunca ganhou Oscar, assim. Assim, é incrível, assim, você se emociona o tempo inteiro quando ele aparece, assim. A Melissa também tava muito bem no filme. Ele dá muito suporte pra ela, né? Porque é incrível. Se ele não tivesse ali, o filme não teria tanta graça. Exatamente, até porque ela é uma atriz que ela, a gente viu tanto ela fazer comédia, que a gente tende a achar que o filme vai ser leve e ele... Eu não assisti! E agora, aqui um pouquinho mais polêmico, e atriz coadjuvante? Eu tava torcendo pela Rachel Weisz, mas a Regina King acho que merecidíssima. A favorita, cara, é sensacional, né, cara? Eu acho que as três casaram muito bem. As três foram muito bem. Eu coloquei no meu bolão lá a Emma Stone, eu acho que pra mim ela, cara, nesse filme ela tira a onda, assim. Mas também, assim, quem assistiu quem assistiu fala que assim, o acting dela durante o filme inteiro é qualquer coisa de majestoso, assim, então... Eu acho, assim, eu adorei a King, eu acho que ela merecia, assim, o Oscar, mas é muito difícil, né, você olhar para um filme que tem três personagens, né, uma rainha e as 2 coadjuvantes, e todos os 3 estão disputando o Oscar por melhores atores, né, então, melhores atrizes, então, pra mim, assim, talvez... teria um pé a mais pra uma delas ganhar pela conta das 2 estarem fazendo grandes papéis. Eu imaginei que também a briga ficaria entre as 3, a Regina, a Emma e a Rachel. E aí eu fui surpreendido pela Regina, mas eu não tiro mérito, com certeza. Sim, tá muito fera. Falando de ator, Rami Malek, se é assim que fala o nome dele. Cara, engraçado aí a gente... eu também cara, porque pra mim ele era, de todos que estavam ali... adorei! Não, é que assim, aí é isso que a gente tá falando, né? Que escola de atores, escola de atores que os caras têm, assim... Vocês viram no Portal da Eternidade. Cara, o William Dafoe tá espetacular. E aí, assim, era de se esperar que a academia fosse dar o Oscar pro William Dafoe, porque o cara nunca ganhou um Oscar, é aquele cara... Mas assim, eu tava torcendo pelo Rami, mas também se o William ganhasse, eu falava, cara... Muito parabéns, merecido, entendeu? Mas é aquela coisa de que a gente torce às vezes que a gente... eu acho que assim, essa assim, do ano era a categoria, assim, foi a categoria assim, mais difícil. Mais disputada, assim, se... ninguém poderia reclamar se qualquer um dos 5 ganhasse. E eu acho que assim, os que têm um trabalho que pra mim são mais ou menos rasteiros ali, um pouquinho abaixo,
você olha a história por trás, como o cara chegou no personagem. O Malek, você vai olhar assim, cara, o cara assistiu o último show do Fred Mercury lá 250 vezes. Tipo, é um absurdo que o cara se preparou de mim todo tempo. Eu acho que assim, na minha humilde opinião, eu acho que ele encarnou o Fred Mercury de uma forma assim, única, totalmente característica, porque depois do filme eu passei a ver um pouco mais sobre o cantor e assim, eu achei muito parecido em algumas cenas e eu acho que ele se dedicou muito, que assim, eu acho que foi merecido. A cena final do Live Aid, pra mim, foi demais. Eu me senti dentro daquele filme, as trocas de câmeras, eles pegando a plateia assim inteira, que não existe no caso, né? Tudo feito a computação, que é demais aquilo, e pegar a câmera assim, voltar por trás dele, pegar toda a banda, então eu achei aquilo demais, entendeu? E a atuação dele, aquela jogada de braço, de perna, a batidinha assim, eu achei demais. Eu achei muito difícil essa escolha de melhor ator. Pra mim, ele era o pior de todos. E olha o nível que você tá falando. Eu concordo com tudo que você tá falando. Pra mim, assim, os outros caras ainda estavam um nível acima, assim. Puta, se você pegar o Bradley Cooper, atuar pra baixo, cara, é muito difícil. Você atuar pra depressão, você atuar pro cara calmo, pro cara que é correto, pro cara que é muito mais difícil. E aí, a gente tá falando do William Dafoe, assim, cara, que eu acho que ele leva pra um outro nível, assim, um cara que merecia muito. Ao mesmo tempo que a gente tinha alguém interpretando um Fred Mercury, que todo mundo conhecia o Fred Mercury, então você bate o olho e fala, caraca, chegou o Fred Mercury. Imagina o cara que, pra mim, que eu nunca vi nenhum vídeo do Van Gogh, quando eu bati o olho no William Dafoe de Van Gogh, eu falei, é o Van Gogh! Então, e sabe o que eu fiz quando eu comecei a assistir no Portal da Eternidade? Eu pesquisei sobre a vida do Van Gogh e, inclusive, coisas que eu pesquisei sobre a vida do artista estavam no filme. Como, por exemplo, o Oscar Isaac, acho que é esse o nome dele, ele é um amigo dele e isso é a vida real do Van Gogh. Sim. Ele tinha esse amigo e aí tem uma cena que é tipo, acaba a amizade deles, que é quando ele corta a orelha. Isso é muito, conta na onde eu pesquisei e também mostra no filme. Então tipo, tinha fatos lá, mas por exemplo, o Van Gogh morreu com 37 anos, se eu não me engano, e o William tem, tipo, quantos anos? Ele deve ter o quê? 70? Então, mas aí se você for pegar, se você for pegar assim, se você for falar ao pé da letra de Rhapsody para os fãs de Queens, os caras escracham o filme. Os caras, não foi assim, a história não aconteceu desse jeito. Que isso também é uma crítica minha. Então, assim, mas você não tem que olhar assim, né? Você tem que olhar o filme. Eu achei uma cinebiografia pra uma banda como Queen, eu achei um pouco rasa. Talvez se fosse pra ser uma cinebiografia, talvez não fosse tão legal. Eu acho que os caras não tentaram fazer um documentário do Queen. Os caras tentaram fazer um filme muito legal. E isso pra mim é uma das coisas que eu acho mais legal. Por isso que o ator tava super bem, porque ele não precisou. Ali é o Bohemian Rhapsody. É um filme sobre esses caras, é inspirado em fatos reais. Ele não precisa mostrar exatamente. Eu entendo quem é fã de falar, eu queria ver o retrato. Pô, assiste documentário. Mas tem um cara pra mim, assim, que tipo, tava despontando muito nessa categoria também, que é o Christian Bale. Óbvio, assim, ele já teve... O Christian Bale apareceu dando um Oscar pra ele. Ele apareceu dando um Oscar pra ele, né? É isso. O Christian Bale e Champagne, assim, cara, dá um Oscar pra ele, mano. O personagem dele, assim como o político da vida real, era mais sério, então ele tinha que manter aquela linha, falar direitinho, falar calmo, se manter. E você vê que não tem cenas dele tanto altos como baixos, as cenas dele são sempre mais, ele fala num tom assim agradável. Então cada um teve que se moldar, cada ator teve que se moldar ao seu personagem, né? Isso que eu acho incrível nessa categoria dos atores, assim, que assim, o Bradley Cooper, o cara se preparou durante 2 anos pra cantar, pra dirigir, atuar um filme. Aí você olha o Malik, o cara tipo, 250 vezes um show pra ele fazer igual. O Christian Bale teve uma coisa assim, corporal dele. Isso é até um selo de qualidade dele, é uma que varia do maquinista, que ele tá magro, raquítico, meu. Disso ele sai e vai pra ser o Batman do Christopher Nolan, fortão e tal, não sei o que. Aí ele volta pra ser o irmão bêbado drogado no filme O Lutador, lá com o Mark Wahlberg. Sim. E agora um gordo parecido com o Bale, tem
o Viggo que é impressionante aí. Então, cara, que assim, né? o Viggo, eu de verdade ainda tô pra me compreender nessa história, assim, eu não sei se eu queria que o Viggo ganhasse pelo conjunto da obra, que esse cara, primeiro assim, como os filmes que ele faz, ele já tinha sido indicado por Capitão Fantástico. Pra quem não sabe, o Viggo, ele é o Aragorn de Senhor dos Anéis, né? E o Viggo tem um monte de filme, cara, que são filmes meio ali no alternativos, filmes que não estouraram, mas que são filmes que são muito bons. O que eu acho mais legal é justamente esse ponto que você estava trazendo aqui agora. Você precisa contar quem era o Viggo nos outros filmes, porque ele é um personagem totalmente diferente em cada filme. Porque você esquece, ele entra, ele se transforma, ele faz personagens muito diferentes. É um cara que fala várias línguas, né? Ele fala 8 línguas, se eu não me engano. Ele me lembra um pouquinho o Daniel Day-Lewis, assim, nessa coisa de variar muito o personagem. O Daniel Day-Lewis, você tem dificuldade de saber como ele é na vida real. Se fosse pelo conjunto da obra, eu já acho que ele merecia um Oscar. Acho que é por isso que todos ali tinham grandes chances por causa da versatilidade deles, de todos os trabalhos que eles já tiveram, né? Até o Rami, que tipo, por mais que seja, acho que é o mais novo dali, né? Acho que é o mais novo, com certeza. Ele também já teve muitos trabalhos, tipo, eu adoro ele por Mr. Robot. Mas eu acho que o Rami sofre um pouco com a questão dele ser... Ele é muito diferente, né? Sim. Ele, olhão, fisicamente, né? ele é muito diferente. Então, se você associa ele sempre muito parecido em todos os filmes. Não, agora o próximo assunto tem tudo a ver com o Viggo, né, cara? Que a gente vai falar sobre o melhor filme do Oscar de 2019. Melhor filme, Green Book. Vi muita gente falar de Green Book, e aí de novo, cara, quando você coloca, na minha opinião, assim, os dois filmes que fizeram a balança mais pender pra um lado ou pro outro, pra mim era a disputa entre Green Book e Roma. Pra mim também. Roma é um filme cult, que os amantes da cinemática intelectual, quem levava muito mais pra esse lado, falava, pô, aquele filme intimista do Cuarón, um tipo de fotografia diferente, queria muito que Roma ganhasse. E do outro lado da balança, um filme de roteiro de linha reta, com resoluções até óbvias, mas que, assim como você precisa perceber que em Roma tem um olhar técnico, um olhar de sentimento, um olhar que, se você não conhece a história do Cuarón, às vezes não tem coisa que não faz tanto sentido, em Green Book você precisa entender como é vertical a característica dos personagens, porque você vai entrando e você vai querendo ver cada vez mais daquela coisa simples ali, cada coisa que eles revelam, cada sorriso que o cara dá novo, cada comida que ele come nova, ou cada revelação que eles fazem um pro outro, você vai comprando aquilo e você vai juntando aquilo. Então é um filme que de roteiro reto, mas de personagem muito vertical. Então você consegue se aprofundar muito, mas não tira o mérito, cara, desses filmes que tem uma metodologia, uma linguagem mais nova, desses filmes estarem ali, cara, competindo neste lugar. Nesse ano, assim, a gente viu bastante tentativa de inovar, algumas super certeiras, outras que ficam mais na dúvida, assim, mas eu acho que assim, a gente tem... Tanto é que a gente não teve o diretor tendo o melhor filme. A gente não bateu esses dois pontos. O normal, assim, o cara que ganha o diretor, ganha o melhor filme. E nesse ano, assim, a gente viu diretores ousando muito, assim. Então, o diretor da Favorita, ele vinha com uma linguagem toda nova, muito dele. Nossa, eu adorava aquele traveling que acompanhava as pessoas. Exatamente, aqueles movimentos, ele fazia o plano e o contraplano, normalmente no cinema, né? A gente tá acostumado a ver plano, corta, a gente vê um contraplano. Ele fazia com uma lente mega angular, que você via o canto inteiro do ambiente, e ele fazia um movimento inteiro para até chegar na outra pessoa, então a gente tinha um blur na cena, né? Que é uma cena meio borrada quando tinha movimento. A gente teve o diretor do Vice, que ele traz uma linguagem que já é dele, não é uma coisa tão nova, mas ele explora cada vez... Ele inaugurou isso em A Grande Aposta, ou antes ele já fazia coisas assim? A Grande Aposta foi o primeiro filme dele que atingiu as pessoas com essa linguagem, assim, ele tem uma coisa que pra mim, assim, um dos grandes pecados é ele não ter ganhado edição, porque pra mim eu adoro a edição do filme dele, assim. Justamente por isso, assim, eu acho que são diretores ousando. Então, ele usou, o Cuarón usou no filme dele, o Spike Lee estava usando no filme dele. Então, assim, cara, no Spike Lee,
ele ousou fazer um filme sobre esse assunto com um plot incrível de uma maneira que ele aborda todos os filmes deles que é rasa de personagem. Tem um monte de gente que olha e fala assim, mas pô, você podia aprofundar mais o sentimento do nosso... Eu não consegui me aproximar tanto, mas ele faz isso em todos os filmes dele. Sim. Não é uma coisa nova assim ele fazer isso, sabe? E assim, é o estilo dele, ele tá apostando nisso, tava lá disputando o Oscar como o melhor filme, disputando o diretor, então assim... Ganhou o melhor roteiro. Exatamente. Então assim, dentro desse universo das pessoas apostando e tentando emplacar os seus estilos, eu acho que o Green Book vem com uma coisa, volta pro simples, assim, é o simples bem feito, assim. Isso aí. Então, é isso, assim, eu acho que o filme que eu mais gosto de assistir é o Green Book. Eu acho que é isso, ele vai caminhando o filme, parecia óbvio, e ele vai aprofundando tanto nos personagens que vira um filme brilhante, assim, sabe? Sim, não, eu também acho. Não, e eu acho que tem uma coisa também muito legal, assim, que aí, pra gente já começar a finalizar esse vídeo, que deve ter 6 meses, mas é que eu acho que é legal a gente também entender, assim, de como o Oscar ele tem uma análise muito técnica, né? O Oscar é olhado com um olhar técnico, então assim, se eu sou um diretor de fotografia, eu voto em direção de fotografia, então é muito menos subjetivo. Aqui, entre nós três, cada um tinha um filme preferido. Então, a gente tem um pouco disso e quando vai pra votação do Oscar, os caras não têm essa leitura subjetiva que a gente tem. Então, quando a gente fala assim, um filme merecia ou não merecia ganhar o Oscar, pô, a gente tá falando sem embasamento quase nenhum, assim, pra falar, né? Porque... Eu acho que o prêmio mais subjetivo é o melhor filme. É o melhor filme. Justamente, assim, porque ele... É uma junção. Exatamente, é uma junção, ele conta uma coisa do que aquele filme te passa, sensações, então ele fica um teco mais subjetivo, assim. E aí, Miro, eu acho, cara, assim, queria te agradecer muito de estar inaugurando aqui o nosso canal. Uma honra estar aqui, cara. Pô, que legal, Muito assim, bom. cara. Adorei participar, achei muito interessante, cada um tem a sua contribuição, né, aqui. Cara, muito bacana essa ideia de vocês de trazer, assim, esse conteúdo leve e totalmente diferenciado, né, porque falar de termos técnicos de uma maneira agradável, às vezes não é fácil, e vocês estão fazendo isso muito bem, então parabéns. Já estou ansioso para os próximos vídeos. Pode chamar, muito obrigado. Sempre que quiser, Muito estarei obrigado. sempre aqui. A gente quer ensinar muito, falar muito sobre cinema pra vocês. E eu acho que vale a gente ter o retorno de vocês também, porque assim, a gente não é... Isso aqui não é a nossa praia. Nossa praia é realmente assim, a gente quer mostrar um pouco do que a gente conhece, o que a gente vem vivenciando no nosso set de filmagem, o dia a dia nosso. A gente quer trazer pra vocês e seria legal a gente ter o retorno de vocês também, pra gente saber se... vocês estão entendendo o que a gente está falando, vocês querem que a gente simplifique mais, vocês querem que a gente traga mais assuntos técnicos, pede pra gente que a gente te traz de volta. Não, e a gente vai ter aí próximos vídeos assim que a gente já está programando, inclusive, pô, tô indo pro South by Southwest, que é um festival de tecnologia, de inovação em música e inovação em cinema. Então rola muito lá coisas... Fazer uns vlogs, hein? Fazer uns vlogs, rola muita coisa do cinema VR. Então assim, bem provável que os nossos próximos vídeos sejam um pouquinho sobre este festival que traz as grandes tendências aí de tecnologia de cinema e tal, um monte de coisa legal. Então, para você que quiser acompanhar, saber um pouquinho mais sobre a La Sangre e conhecer um pouquinho mais deste mundo que a gente começa a trazer a partir de hoje, se inscreve no canal, dê o seu like, clica no sininho, comenta, fala sobre a beleza desse meu irmão maravilhoso que está aqui comigo e entra lá no canal do Miro, vamos colocar também o link do canal do Miro aqui e no Instagram do Insta Cinéfilos, que é muito legal, eu de verdade seguidor mesmo. Muito obrigado! Prazer, gente! Valeu!